Paz, meus queridos, estamos dando início a mais um PalavraCast com a convidada especial que nos dá a honra hoje, pastora Denise do Rancho. Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor a todos, graça e paz. Que bom ter aceitado esse convite. PalavraCast agradece de coração e nós estamos aqui para ouvir um pouco da sua trajetória de vida, de fé, de ministério. Enfim, um legado, né? Um legado. Se apresente melhor para os nossos ouvintes que não te conhecem ainda, por favor. Queridos, para quem me conhece, nessa trajetória de Maria José, Rancho dos Profetas, há um tempo atrás me intitularam, e aí agora pegou, Denise do Rancho, né? Estou dando continuação a essa história, a esse ministério, a esse legado. Deus no comando, a gente aí debaixo da obediência e de toda a experiência que nossa mãe, pastora Maria José, sempre nos ensinou, o temor, a santificação, a busca e principalmente a entrega. Meu Deus, você está quase indo no cartório colocando lá Denise do Rancho, né? Denise do Rancho. Se chamar de outro jeito, ninguém vai saber quem que é. Glória a Deus. Eu quero só um versículo rapidinho aqui, Evangelho de João 8,32, diz assim: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, com base nessa palavra, nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Com certeza, a pastora Denise tem uma experiência longa, como ela falou aqui, ela herdou um legado de uma serva de Deus, que tem uma história muito bonita, que é a pastora Maria José, que foi a fundadora do ministério profético Rancho dos Profetas. Sim. Conta um pouquinho lá como sua mãe começou tudo isso e você continua, porque a obra de Deus não para. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós estamos à frente hoje, né? Após o falecimento da minha mãe, pastora Maria José, uma mulher guerreira, determinante, uma mulher que carregava a presença de Deus. Até interessante que um pastor ele contou no velório, quando ele foi ministrar, que ela não era Deus, mas ela apresentou um Deus vivo e real. Ela foi uma representação de uma voz feminina, uma voz ativa, uma voz profética, e nos ensinou muito, desde criança, que nós carregamos, né, essa responsabilidade do que é ser serva, né, filha do Deus Altíssimo. Eu tenho dito para a igreja que nós somos a semelhança, nós somos a testemunha. Outrora, nós crescemos vendo as pessoas indo de porta em porta, né? Levando folheto, levando a mensagem. E hoje a gente vê isso muito pouco. Mas ainda tem uma representação na Terra. Você é a representação. Eu sou a representação. Alguém precisa olhar para mim e ver Deus na minha fala. Alguém precisa olhar para nós e ver Deus na nossa ação, no nosso atuar, no nosso chegar em alguns lugares. Precisamos fazer a diferença. E é o que a pastora Maria José sempre ela nos alertava. Você carrega a presença, preserve pela presença. E hoje a gente vê um descaso, né, com a presença. Ontem mesmo eu estava ministrando na nossa igreja e dizendo da importância de você cultivar. Não é só ter a presença. Eu cresci com experiências, tendo essa visão. Tem lugares que Deus está e Ele permanece. Tem lugar que Deus está e Ele se retira. E tem lugar que Deus nunca vai estar. Forte. Nós carregamos essa responsabilidade. Tem a presença, cultive. Tem esse elo, tem essa entrega, tem essa intimidade. Não é somente ser filho, não é somente ser herdeiro, não é somente ser servo. Tem uma batalha entre a carne e o espírito. Né? E o que tem que prevalecer é o nosso espírito. A renúncia, né? Quando eu falo da renúncia, eu me lembro muito da minha mãe, porque ela dizia muito: a porta da graça está aberta, mas precisa ter uma renúncia.
Precisamos renunciar ao pecado, precisamos renunciar ao nosso cansaço, porque se você for fazer a obra, se você for servir as pessoas, porque servir a Deus é servir pessoas, Sim. só quando você está bem, está disponível, está acessível, né? Está tranquilo, você não vai fazer nunca, porque nós estamos numa guerra, né? Então precisa-se ter essa entrega, essa consciência que eu preciso da presença de Deus. Você pode cantar, você pode falar, você pode chegar aonde você chegar, mas se em algum momento da sua vida você perder a presença, você não é mais nada. E a presença de Deus faz toda a diferença, eu costumo dizer. Sim. Mas se a tua presença não for comigo, Não eu me não faça irei. sair daqui. Não me faça sair daqui. Então, a presença de Deus é tudo. E muita gente não tem valorizado essa presença, que é andar com Deus, é viver com Deus, é ter um cotidiano com Deus. E você me disse que desde sempre você nasceu ali na presença de Deus, aos cuidados de Maria e José. Conta pra gente como foi essa... imagino, né? Como que foi Maria e José e seus filhos, tudo crescendo ali na presença de Deus. Com certeza teve conflitos, até chegar hoje foi batalha travada, como diz o Corino. Nós somos em 4 filhos, né, que ela gerou no seu ventre, e nós somos 9 adotivos. Então, nós sempre moramos numa comunidade, né, como ela dizia, dentro de uma favela, cômodos muito pequenos, mas ela sempre agregava pessoas, né, sempre crianças abandonadas. Muitos dos nossos irmãos adotivos foram deixados em hospitais, né? Crianças que as mães, debaixo de um relacionamento de conflitos, às vezes deixavam, né? E sempre tinha espaço. Eu sempre digo que na minha casa, na minha família, que é uma família sacerdotal, nós nunca tivemos problema com adoção. Porque desde criança nós entendemos o servir, agregar e compartilhar aquilo que temos. Lindo. Então, isso sempre é muito, né? Hoje eu tenho 45 anos. Eu era ainda jovem, não tinha casado ainda. E surgiu uma situação de um filho que hoje é meu filho adotivo. Minha mãe estava aqui em São Paulo e eu estava no Nordeste, na nossa igreja. E lá em Catende, no Nordeste, ela era considerada a mãe, né? Mãe espiritual. Que lindo. As pessoas, mulheres gestantes, né? As mulheres com muita dificuldade, a procurava mesmo estando longe. E naquele dia eu estava lá, na nossa igreja, e chegou uma mulher, depois de uma enchente, e ela foi ali tentando segurar aquilo que tinha, salvar, e o filho foi nascendo. Né? E ali era normal essas coisas, parteira, né? Dos bairros, das comunidades. E aí o Moisés nasceu, chegou lá na porta da igreja, pequenininho, ainda com cordão umbilical, e a mãe desesperada procurando a pastora Maria José, e ela falou, olha, esse filho é para ela, eu quero doar para ela. Eu liguei para minha mãe, e minha mãe do outro lado disse, pega porque é meu, e o nome é Moisés. E hoje o Moisés já está com 25 anos. Que lindo, que história linda. Então, tem uma trajetória aí de adoção muito linda e Isso era é muito legal. assustador cada vez que chegava uma criança em casa. Você fala, Mas ela dividir com mais um. mas ela sempre com muita confiança, porque também para nós não era fácil, né? Nós já nascemos nesse contexto de muita vulnerabilidade, muito difícil, né? Quando a gente tinha um refrigerante na mesa, meu Deus do céu, a gente fazia festa com refrigerante. Me lembro até hoje da marca Xereta. Quando chegava um refrigerante, a marca Xereta, no meio de um almoço, nossa, era uma festa. Então, foi no Nordeste que nós aprendemos. Briga de foice, como diz o nordestino. Nós aprendemos a dividir o pé da galinha, né? A missão. Todos os meus irmãos, nós fomos para o Nordeste fazer missão e foi lá que a gente aprendeu a ser crente de verdade. Ali tem então, que é ser. uma história, assim, muito impactante, assim. Nós trazemos muitas marcas e é tão gostoso isso. Você falou família sacerdotal, eu gostei muito de tudo isso. E o que me chamou muita atenção também, a voz feminina da sua mãe. Numa época que as mulheres não eram tão ouvidas e tão valorizada a voz feminina, mas só que ela rompeu
tanto no evangelho e também no meio secular também ela influenciava vidas Sim. ali com as suas Homens. histórias. É. Meu Deus, imagina no Nordeste a situação dessa de ser considerada, né, como uma mãe espiritual. Mãe espiritual. E no E lugar não que a somente, idolatria é terrível, né? e não Existe, somente no Nordeste, né? Hoje nós temos pastores, amigos, filhos, né? Que estão aí até lutando já para escrever o livro. Nós já estamos escrevendo o livro dela, que é uma mulher de fé. Ainda em vida, ela idealizou esse livro e a gente está terminando. Mas para você ver que assim ela tomou uma proporção muito grande que hoje os pastores, pregadores, ministros, pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil, têm pastora Maria José como mãe espiritual. Porque realmente ela, na década de 90, né, ela se posicionou para ser uma voz. Apanhou, como ela dizia, né? Apanhou na cara, foi escorraçada das igrejas, né? Mas ela determinada naquilo que Deus a chamou e ela conseguiu vencer o preconceito, o desprezo, né? Muitas das vezes a descredibilidade que as pessoas não davam, né? Mulher, negra, pobre, da favela, né? Tinha ainda mas tinha a essas essência, indiferenças que a sociedade vê. mas tinha a essência Tinha essência, da tinha presença essência. de Deus, que Tinha faz você falou da presença. É isso ela daí. tinha era uma bênção assim que ela dividia, ela compartilhava. Ela falava de Jesus com Nossa. muita veemência, com muita determinação, com muito impacto. Eu hoje com 45 anos, tá? Para mim ver uma mulher que amava Jesus como minha mãe amava. Ela não deixava ninguém falar mal de Jesus. Era comprar briga com ela. Nossa, Ela parava, defendia a ela causa do evangelho. defendia a causa do evangelho. Prioridade. É o que a gente precisa hoje dar prioridade. Prioridade à missão, prioridade ao propósito, e para chegar no propósito tem um processo E o processo é difícil. difícil. Mas não é maior do que o propósito. Não é mais do que a proposta. Meu Deus. E ela foi um exemplo disso. Vocês foram criados, 4 mais 9, perdi as contas. Isso dentro de casa, né? Mas É. sempre tinha alguém que passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque minha mãe trabalhou muito com a libertação, né? Ela trabalhava muito na área da libertação. Então, minha mãe começou o trabalho social dentro do Carandiru. Hoje, se você tiver a oportunidade, eu acredito que já teve, de estar nos presídios de São Paulo, interior, Eu municípios. tive o privilégio de estar no Carandiru uma vez apenas, mas não me senti vocacionado, porque é um ministério específico. Eu admiro muito quem faz a capelania prisional, porque é um ministério. Sim, Eu já me identifico mais com a capelania hospitalar. São ministérios específicos, sim, mas já fui em vários presídios. E se precisar, vou. Não é que eu não vou, eu vou. Mas assim, não com constância. sim. Eu acho que tem pessoas que a gente admira muito e vê, são abnegadas, São destinadas, né? destinadas a esse propósito. É uma coisa linda. É de Jesus esse negócio. Sim, sim. Glória a Deus. E hoje a gente tem esse exemplo, essa experiência dos presídios, muito mencionar o nome dela, né? Lá também eles dizem a mãe espiritual, porque ela inspirou muita gente. Minha mãe inspirou muita gente nas ruas. Minha mãe fazia sopão e levava para Cracolândia. Ela tinha prazer de ela mesma fazer, né? E chegava ali, ela colocava a mão, ela profetizava e muitas pessoas eram restauradas para a glória de Deus. Esses dias antes dela, depois que ela faleceu, nós temos um projeto também há 25 anos, uma ONG, um instituto, e nós temos esse trabalho de rua, né, com pessoas em situação de rua. E esses dias eu fui ser a motorista de um desses carros, e para minha surpresa eu não conseguia descer do carro, porque quando eu parava nas ruas para entregar o Marmitex, eles me identificavam. Você é filha da Maria José. Meu Deus Você do é do céu. rancho dos profetas. E o que nos dói é ouvir pessoas dizer: um dia eu estive de pé e hoje eu estou caído. A droga me consumiu, o pecado, né? E a gente sempre com a palavra positiva dizendo: você caiu, mas Deus levanta. Eu gosto muito daquele versículo que diz, que o salmista dizendo: ao cheiro das águas,
mesmo que a árvore foi cortada e lançada fora, não é somente cortada, lançada fora, ao cheiro das águas brotará. Então, o peso não é, quando eu falo peso, alguém diz assim, ai, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, ai, mas a obra de Deus não é peso, né? A obra de Deus é leve, mas é o modo de você falar, porque Não, você mas tem que levar as coisas com muita não está responsabilidade, errado, né? porque o peso da responsabilidade, porque aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente, né? Leva de boa, né? Então, então realmente tem que fazer com zelo. Então, aqueles que fazem com zelo, que procuram fazer o melhor para Deus, não é que é um peso, é o peso da Da responsabilidade, sim, que responsabilidade. pesa sobre nós Sim. e de a gente não parar e seguir adiante, né? Então, É. é um legado você contando isso tudo. Imagino que eh, dar continuidade a tudo isso não ter sido fácil, mas com certeza Deus já estava te capacitando lá atrás até agora e com certeza continuará capacitando até que ele venha. É. Até que Porque ele Deus vem. não nos chamou para parar. Sim. Deus nos chamou para ir até o fim. Eu tenho certeza, quem está nos ouvindo, que o ministério profético, o rancho dos profetas, continuará impactando. Amém. Esse legado que Maria José deixou, pastora Maria Sim. José, Sim. é de Deus. Sim. É. Não é simplesmente porque a pastora Denise está aqui. Não. É que ela impactou não só a sua família, mas ela impactou toda uma sociedade. Uma E geração. Deus, sim, uma geração. E Deus nos chamou para impactar vidas. Esse é o objetivo do reino. Sim. Né? O poder da palavra impactar vidas através do Evangelho de Jesus. É. Então, é um testemunho muito lindo que você vai continuar falando aí. É, com certeza teve aquele momento do start, que é o ponto de início, né? Você imagina, porque você foi vivendo, vivendo, mas chegou uma hora que você foi ver, você já estava Envolvida. envolvida e você falou, agora não tem mais jeito, eu vou ter que nadar no espírito. Sim. É, é, uma igreja num segmento pentecostal, um povo Não é avivado, né? fácil. Até quando esse dia eu estava pensando, falei, meu Deus do céu. A gente era da época dos vasos, né? Hoje em dia ninguém quer ser mais vaso, né? Não. Hoje é profeta, apóstolos, Bispo. bispo, reverendas. Não, Reverendo. com todo respeito, lógico, né? Mas eu estava fazendo uma reflexão, porque Deus me deu o privilégio de conhecer Maria José e Vida, das poucas vezes que eu ia nos cultos lá, e me impactou o início da minha fé, que eu nasci também no meio pentecostal, e Maria José, o rancho, teve uma influência. E eu lembrando, assim, falei, Deus, que legal, tal, aquela a época dos vasos, né? Época dos vasos. Ninguém fala mais de vaso, né? Deus do Uma céu, expressão antiga, eu né? cresci num ambiente de profeta. É. Eu peso muito, assim, na mente, é, pedindo para Deus me tornar uma profeta. Porque hoje a gente tem muita dificuldade de viver o que eles viviam. Era muito Deus na casa. Você pensava e Deus revelava. É. Você não podia nem turbiar em dois Sim, pensamentos. e não eram titulados, né? É. Eles Eu eram, tenho para mim que é. profeta não vive muito tempo. Essa é a experiência que eu trago, porque eu vi nessa caminhada da minha mãe pessoas que tinham muito de Deus, e o tempo muito curto. De repente, o profeta fulano de tal subiu, ele levou, Morreu. morreu. Então, profeta que é profeta, um tempo desse, aconselhando um jovem, eu disse para ele, toma muito cuidado, porque você é profeta. Profeta não tem amigos. Né? Hoje em dia, os profetas querem ter aplausos. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Não tem. Aonde que está isso nas Escrituras? É choro mesmo, é pagar o preço, né? É ser repudiado, é viver realmente o que Paulo disse. Eu carrego as marcas de um bom soldado. Então, hoje, a modinha, né? É entrar para esse... Vou falar aqui uma palavra bem chula, naipe, né? Que as pessoas falam, está aí Mas profeta que é profeta, ora, tem uma vida de oração. Sim. Como Débora. É diferenciado o A negócio. Bíblia Não é diz de que qualquer jeito, Débora, como diz. Não é de ela qualquer tinha o jeito. seu espaço, ela tinha um ambiente, ela falava com Deus, porque o título que ela carregava era profetisa, ela era mediadora
Então, ela ouvia Deus, e para ouvir Deus, você tem que ter um acesso a Ele. E ser profeta é muito mais do que muitos imaginam, É, porque é um dom ministerial, é. está na Bíblia, no Novo Testamento. É um dos dons ministeriais. Então, é uma unção específica da parte de Deus. Tem uma diferença, né? Do Tem, pastor para o profeta. tem. O pastor é pastor, profeta é profeta, evangelista, apóstolo, é diferente. E o mestre? A Bíblia fala que são 5 dons ministeriais e está na palma da mão. E o profeta é aquele que aponta o dedo mesmo. Verdade. A responsabilidade é maior. Eu vi muitas cenas dela, ela muito cheia de Deus, apontar o dedo. E eu, mãe, é uma autoridade, mãe. Não é uma autoridade maior do que o meu Jesus. Pessoas querer comprar, ir até ela com dinheiro no bolso. E ela dizer, olha, eu vou te falar a verdade, pega o seu dinheiro e volta para tua casa, porque eu vou falar isso. Não se vendia. Então, eu sempre falo para a igreja, vamos estar mais perto das pessoas que ainda estão em nosso meio, idosas, pessoas de cabelinho branco, que têm muitas experiências, e aqui vai até eu com 45 anos. Para mim é herdar um legado, é herdar uma história, é uma responsabilidade muito grande. Eu acabei de vir agora de um evento onde tinha muitos pastores, não somente aqui da nossa capital, mas de fora. E você ali vê, ela não está mais, mas alguém te identifica, você é do rancho dos profetas. Então tá ligado à história, né? Quando alguém fala, você é do rancho dos profetas, eu te conheço, você é filha da Maria José, então me vem toda a lembrança do que ela foi. Eu não sou Maria José, mas eu herdei um legado que eu preciso cumprir com muita responsabilidade. Porque dela, pastora Maria José, para trás, foi a história dela. Agora, daqui para frente, né? Isso aqui não é orgulho, né? Né, grandeza, mas eu preciso acordar todos os dias e dizer para mim, Denise, tome muito cuidado no que você fala, toma muito cuidado no que você é, tome muito cuidado no que você representa. Nossa amiga, a pastora Renilda, ela sempre diz, e eu disse esses dias, que você precisa ter um pouco de medo. Né? Você precisa, porque o medo te leva ao temor. E a gente precisa ter isso. Você precisa ter conhecimento do quem você é. Quando você sabe, querido e querida que está me ouvindo, quem você é em Deus, você consegue ficar firme, constante. Porque hoje você é, amanhã você precisa ser também. Você precisa permanecer naquilo que Deus te chamou. Então eu vi minha mãe, eu via muito ela ter e dar glória, e não ter e dar glória. Ser na prova e também na bênção ser a mesma mulher com muita humildade. Então, eu sempre, quando eu recebo os pastores, pastor Ivan, no Ministério Rancho dos Profetas, aí que eu sei que está ligado à história, eu honro. E eu quero continuar honrando pessoas. Porque minha mãe, pastora Maria José, ela não chegou aonde chegou sozinha. Com certeza. Tinha uma equipe, né? Tinha pessoas ali amparando, aconselhando. Então, hoje, para mim chegar onde eu cheguei, com esse equilíbrio, porque alguém me aponta, né? Com esse equilíbrio, é porque eu me junto com quem tem história. Eu procuro saber, eu procuro ler, eu procuro analisar as experiências, porque aquilo que eu estou passando, alguém passou. Alguns passaram e fracassaram. E até os fracassos servem de experiência para nós. Sim. É lição. Os altos e baixos, né? E quem prevaleceu, eu também preciso acompanhar, porque a minha história, ela serve hoje para que alguém se levante. Porque o evangelho, a proposta do evangelho é isso, né? Sim. É a pessoa perseverar, persistir, ir adiante, não desistir. Principalmente eu costumo dizer que o evangelho não tem volta. A pessoa que segue o evangelho, que tem uma vida ministerial, não tem volta. Então, a mão que você vai, aquele que olha para trás,
Ele Então, não a tem gente não prazer. podemos olhar para trás, tem que seguir adiante. Então, a vitória nossa está no final. Não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Com certeza, o sonho da Maria José era ver tudo isso. Mas tá registrado na eternidade, que diante dele tem um memorial. E tudo está patente Aos aos olhos olhos de dele. Deus. Naquele dia, a Maria José vai olhar assim e falar, de onde que veio tanto, né? É, mas por quê? Está tudo registrado E na querendo ou eternidade. não, Está registrado na eternidade. as pessoas que herdam, né, que são filhos de pastores, hoje a gente sofre muito. Eu sei o quanto, né, eu sei, acredito que alguns vão me ouvir, filhos de pastores, quanto a gente sofre. Porque a todo tempo a gente é apontado, todo tempo as pessoas nos têm como Mulher Maravilha. Minha mãe falava, eu não sou Mulher Maravilha, eu sou de carne, sou de osso. E às vezes é muita cobrança, é muito pouco estender das mãos e dizer você precisa de alguma coisa. E eu não falo de coisas pegáveis, física, né? Aquela coisa. Não, espiritual. Eu quero orar por você, eu quero jejuar por você, Acho que né? está tudo bem, é Tá filho tudo da bem. Tá pastora, de pé, tá vivo, tá né? vivo, tá tudo Mas tem certo. muita gente que tá de pé, como meu tio José, lá do Nordeste, irmão da minha mãe, ele disse: tem muita gente que está de pé, mas está morto. Meu Deus. Não tem Precisa, mais vida, né? precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra amiga, e muitas das vezes falta tudo isso. Meu Deus do céu. Então a gente vê que você viveu isso nos dias da sua mãe, e como filha de pastora, não só você, seus irmãos também tiveram aí vários dilemas, imagina ali. E a partir de quando você começou ativamente no ministério, o start? Foi desde muito pequena, adolescência, como que foi? Conta pra gente. Minha mãe sempre envolveu, minha mãe sempre foi missionária. Minha mãe sempre foi missionária, minha mãe sempre envolveu todos nós, os filhos. Mas teve um culto dentro da favela que Deus usou um profeta e ele disse para minha mãe: hoje eu quero que você reúne todos os seus filhos, porque todos eles irão para a missão. Nós lembramos perfeitamente que ele disse em palavras curtas e resumidas que chegaria datas comemorativas, que muitos de nós não estaríamos muito próximos, juntos, cada um estaria num espaço dentro da missão. E aí, depois daquele dia, foi uma loucura, porque aí nós começamos, né? Minha mãe começou foi criado por Deus a necessidade. Às vezes nós estávamos em São Paulo, às vezes um está no Nordeste, um está do outro lado, e aí nós fomos, né, ter a própria experiência. Mas com 14 anos, eu muito assanhadinha que eu era, a minha mãe sempre muito ligada em mim, nas minhas irmãs, nós demos trabalho, nós não, né, Todo adolescente dá aquele demos trabalho, né? muito trabalho para minha mãe na igreja, e minha mãe até contava esse testemunho, que eu estava muitas das vezes nos palcos dançando, ia para a igreja, minha mãe deixava na igreja, quando minha mãe subia para o púlpito, eu ia, né, para os palcos. Me lembro perfeitamente da onda da lambada, né, aquela dança que tinha da lambada. E meu pai ia atrás, sua mãe tá vindo aí. Quando eu falava sua mãe tá vindo aí, a gente descia correndo. Casa caiu. E a casa caiu e a gente corria. Mas teve um culto de quarta-feira. A gente tem esse culto de quarta-feira há muitos anos, né? Desde 1996. Minha mãe iniciou um culto que ele sempre foi um dia para Deus, né? Começava a oração às 8, eles iam até às 11, depois retornava às 14 e ali só acabava 8, 9, né? Vinha gente de toda parte de São Paulo. Eu me lembro perfeitamente, até mesmo o João Aguiar, de Salvador, o dia que ele entrou no templo, na favela, ele até falou uma palavra que ficou marcada na minha mente. Todos os pregadores, quando desce aqui em São Paulo, em qualquer aeroporto, a primeira coisa que eles faziam era: eu quero ir no Rancho dos Profetas. E alguém dizia: lá dentro da favela, não interessa o lugar, eu vou para o Rancho dos Profetas. Então eles chegavam ali e recebiam muito de Deus, as paredes minavam a água. Era um som muito grande, muito forte. As paredes minavam a água. Tava chovendo, não tava não. Era o poder de Deus. E numa quarta-feira,
ciclo de oração. Minha mãe, todas as quarta-feiras, ela fazia a busca dos dons espirituais, a busca pelo Espírito Santo. Tem culto hoje assim? Muito difícil. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas ela já tinha uma hora ali do culto que ela parava e ela chamava as pessoas para ir buscar o Espírito Santo e o batismo. E naquele dia, eu com a minha amiga Neia, eu falei para ela, olhei para ela e falei assim, vamos pedir o batismo com o Espírito Santo? E eu acredito que foi mais ou menos umas 100 pessoas para frente. Era muita gente, com sede de ter do céu. E ao chegar ali, na frente, no altar, eu comecei a dar glória, a minha amiga começou a dar glória, e dar glória, e dar glória. E naquele dia, nós duas foi selada com o Espírito Santo. Deus ouviu a nossa voz. Isso aos 14 anos. 14 anos. 14 anos. E por bem nos batizou com o Espírito Santo. E você querendo correr da presença, não teve como fugir. Não teve. Mas sempre assim, nós se envolvíamos, né? Muito novo, a gente, eu, as minhas irmãs, nós fazíamos 3 dias de jejum. Sem água e sem pão. Nós acompanhava a minha mãe. Jejum E era um absoluto. exército absoluto. Água, nem pensar. Hoje é pouco, né? Nós entrávamos na quinta-feira de manhã, né? Na virada de quarta para quinta, e nós saíamos no sábado ao meio-dia. Mas era muito Deus. Era muito Deus. Nós andávamos assim, era muito lindo. E ali, dali em diante, eu fui, na verdade, com 12 anos, minha mãe já inseria, eu fui líder de jovens muito cedo, eu fui líder de criança muito cedo. Hoje tem pastoras, né, pessoas que eu, pela misericórdia, liderei, que hoje pastoreiam. Então, desde muito cedo, né, eu já andava lado a lado com ela. Nós íamos para as consagrações. Minha mãe não era aquela mãe de dizer assim, olha, eu vou para o culto, eu vou para a consagração e vocês vão ter esse dia de culto. Porque era muita criança, né? Uma dava a mão para a outra, dava a mão para o outro, as irmãs ajudavam. E às vezes a gente chegava na igreja com a trança para cima, o cabelo duro, mas estava lá na presença. Nunca se ausentou, sempre ali junto. Eu acho muito interessante tudo isso. A gente pode ver que houve uma grande unidade na família. Sim. Na família da Maria José. Sim. Sempre todo mundo junto. Nós temos os nossos conflitos, né? Sim. Eu e os nossos irmãos, a gente tem. Mas é com muito orgulho que eu sempre digo, assim, que eu não me lembro de época que nós brigamos, discutimos para ficar tempo sem se falar. E hoje a gente vê isso nas famílias, né? E isso é muito importante. Nós que somos mãe hoje, e essa geração de hoje, o papel que nós temos em implantar coisas dos nossos filhos como exemplo que eles levarão para a vida inteira. Eu hoje não tenho minha mãe mais, mas eu levo isso, né? Os conflitos que a gente tem entre irmãos, eu sou muito chata, né? Eu sou aquela que pega no pé, mas é aquela coisa. Agora. É aquela coisa, eu falo agora, mas daqui a pouco, oi, estou precisando disso, e a gente está sempre alinhado. Então, nós sempre fomos muito unidos nessa área. E até algumas pessoas esperavam isso, né? Diante a uma história tão grande, achávamos que nós iríamos discutir, né? Iríamos entrar em conflitos. As pessoas esperavam isso, né? As pessoas não esperavam que nós iríamos estar de pé até hoje. E vamos continuar de pé, porque tem dono. Minha mãe sempre colocava na nossa mente, na nossa reflexão, a igreja tem dono. A minha família tem dono. Tem uma representação divina. Então, nós sempre, mesmo falhos, nós sabemos que nós estamos seguros debaixo de uma palavra de Deus. Porque, na verdade, a igreja de Deus começa em casa. Tudo começa em casa. Sabemos que a família é projeto de Deus. Eu costumo dizer que a família é a célula máter da sociedade. Por isso que o inimigo da nossa alma, ele luta para destruir famílias. Esse é o objetivo do inimigo, porque ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida. E haja o que houver, a família continua sendo o projeto de Deus para a humanidade. A família continua sendo o projeto de Deus. Haja que houver. E não há perfeição, né? Não há perfeição. Haja que houver. A família, ela permanece, porque é de Deus. Sim. E
A igreja, na verdade, ela é uma representação da família. Muitas das vezes pessoas diferentes, mas se tornam uma família só, ligada na cabeça que é Cristo, e se torna o que? O corpo, que é a igreja de Deus. É o corpo de Cristo. E ele é a cabeça, nós somos o corpo. E nesta unidade é onde Deus opera. Verdade. E o Espírito de Deus se manifesta nas igrejas. Porque a Bíblia se cumpre que ele andava no meio das igrejas, lá em Apocalipse. E ele continua ainda andando no meio das igrejas. Ele continua andando no nosso meio. E eu estou sentindo ele aqui. Amém. Estou sentindo aqui uma presença poderosa de Jesus. Amém. Ele está conosco. Amém. Glória a Deus. Isso O nos Senhor conforta, dos nos consola. Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Aleluia. socorro bem presente na hora da angústia. Sim, Então nós não andamos sozinhos. sim. Essa presença poderosa que nos guia. O próprio Sempre Jesus, está antes conosco. de ascender aos céus, ele falou: não, vocês fiquem tranquilos. Eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, que estará convosco Todos os dias. todos os dias Até a consumação do século. Então, a igreja de Deus, como você está falando e com tanta ênfase, é um organismo vivo. E quem planta é o próprio Deus. A igreja, Rancho dos Profetas, Ministério, foi plantada lá no extremo leste. Mas só que os ramos vão crescendo Ramifica, né? e vão se espalhando e vão expandindo, porque isso aí é o que? A expansão do reino. Então, isso daí é tudo um mover de Deus que nós vemos e não para, continua. Então, a expansão do Evangelho de Jesus. Então, com certeza, o ministério profético representa tudo isso. Sim. E eu tenho certeza, você que está nos ouvindo, será ativado Amém. ministerialmente. Amém. Você será ativado para ir adiante. Não pare, não desista, siga adiante. Porque muitos têm o ministério parado, mas hoje Deus ele ativa Amém. no nome de Jesus. Glória a Deus. Tem uma unção profética aqui. Amém. Tem uma unção profética Amém. nessa casa. Glória a Deus. Eu estou sentindo aqui, tem algo aqui que Deus está movendo no mundo espiritual. Então, você começou a falar ali do início da sua trajetória. Conta pra gente, você falou do batismo com o Espírito Santo, foi algo sobrenatural ali, que bem nova ainda. Foi o de repente de Jesus, né? Foi de repente. E aí, então, eu comecei a fazer missão. Com 17 anos, eu estava num congresso nosso, na nossa igreja, lá no Nordeste, Catende. Congresso de jovens. Pernambuco. Logo ali. Minha mãe estava lá também, com a equipe de pastores. E, de repente, no culto, ela me chamou, mandou os obreiros me chamar e me colocou lá com alguns outros obreiros. E ali, então, eu sabia que era o derramar da unção do pastoreio. E eu me desesperei, chorava muito, muito, porque eu sabia, né, da responsabilidade. E eu dizia, não quero, com aquele choro. E aí um profeta chegou nos meus ouvidos e disse, olha, menina, aceite, porque a sua história é como Davi. Você recebe a unção hoje, mas você vai reinar muito, muito lá na frente. Nossa. Deus vai te preparar. E aí foi como aquela voz me acalmasse, porque o meu choro era realmente um choro desesperador, né? E com o passar dos anos, né, o Senhor veio nos alinhando, nos preparando, nos moldando, até chegar o dia de hoje, finalzinho de 2022, entrando em 2023, com toda a luta, porque para chegar aqui não foi fácil, né? Para mim ter essa voz, né, dizer eu sei quem eu sou e eu sei o que quero, não foi tão fácil chegar aqui assim. Então, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida pessoal, que aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não quero mais. Não quero mais cuidar de gente, não quero mais dirigir culto.
Eu vou para o Nordeste, estava com a agenda já marcada, e vou ministrar e volto para ir embora para o ABC. E minha mãe dizia para mim, escolhido não tem escolha. E eu estava decidido mesmo, já estava procurando apartamento para ir embora da Zona Leste, já tinha feito contatos e fui determinada que eu voltaria com um novo projeto para 2023, para a minha vida. E ministrei, fiz visita, entreguei tudo para não deixar dívida no reino. A gente é muito inocente, né? Mas no Mal sabia penúltimo o que você estava dia, fazendo. penúltimo dia eu tive um acidente de moto e ali foi Deus permitindo para me paralisar, para que eu não desse rumo ao contrário daquilo que ele tinha para minha vida. E é muito interessante que eu fui andando e voltei quebrada do Nordeste. Voltei numa cadeira de roda, minha cirurgia foi feita em São Paulo, mas quando eu estava ainda revoltada, porque você vai para a missão, o certo é você ir bem e voltar bem, né? Pela cobertura que você tem em Deus. Mas me revoltei porque eu disse, Deus, eu vim fazer a tua obra. E olha o estado que eu estou. E chegando em São Paulo, indo para a sala de cirurgia aqui no Hospital Cruz Azul, me chegou um vídeo e eu estava realmente muito preocupada com a cirurgia, porque seria uma cirurgia de horas. Rompeu meu tendão, eu cheguei com tendão rompido, pé quebrado, ia ter que levar muitos pontos, parafuso no pé. A cirurgia seria muito grande, porque eu fiquei mais de 15 dias com o ombro, né? Imobilizado com Quebrado. Eles não me mobilizaram lá no Nordeste, porque os hospitais lá é a misericórdia mesmo de Deus. Então, quando eu cheguei, a fratura estava muito mais... exposta. Né? Estava pior, né? Então, o meu braço, ele desceu muito. E aí, os médicos me preocuparam muito, mas descendo, eu recebi um vídeo que eu não quero me esquecer nunca. Aquele vídeo dizia assim, Deus permite algumas coisas acontecer porque o investimento que ele fez foi muito caro. Deus não vai te perder de vista. Aguenta firme, porque a graça de Deus vai te dar força para você suportar o processo. E aí eu entendi que ali era uma permissão de Deus, que eu estava num processo e que eu precisava me entregar totalmente para Ele antes de descer para a sala de cirurgia. E na maca, descendo, eu disse, Pai, eu rasgo todos os meus planejamentos. Tudo aquilo que eu havia escrito para 2023. Já estava aqui em 2023, né? Descendo para a sala. E eu falei para Deus, Deus, esse ano é totalmente teu, faça de mim o que tu queres, mas me tira viva dessa cirurgia. E aí saí, a cirurgia demorou muito, mas uma equipe muito preparada, 12 parafusos, pratina, sofro até hoje com muitas dores, mas carrego uma marca. Uma marca de que escolhido não tem escolha. E aí o médico falou para mim, 6 meses você não vai poder varrer casa, você não vai poder se movimentar muito, você vai ter que tomar muito cuidado, você não vai poder dirigir culto, porque você não vai poder pegar muito tempo no microfone. Mas com 4 meses eu estava já nos altares, dirigindo culto, dando glória, pregando e ministrando, e estou até hoje. Porque o escolhido não tem escolha. Você que está nos ouvindo, o escolhido não tem escolha. E por aí a gente vai fugir da presença dele, né? Sempre alguém vai carregar uma marca, seja no físico, seja no emocional. Engraçado, quando acontece essas coisas, a gente Tem fica uma marca. bonzinho rápido, né? No outro dia E quando você quer parar, você lembra e fala assim, não No outro vou. dia nós está orando, está jejuando, né? A gente tá bom, Jesus, já entendi. Aí eu morava em Emelino, com um acidente de moto, eu tive que voltar para Lodebar, que eu falo que era Lodebar, porque eu já tinha saído já há 15 anos do Indaim Paulista, da comunidade onde minha mãe morava. Tive que voltar para lá, porque dependia das pessoas dar banho, da comida, né? Fiquei realmente numa situação de ter que ter pessoas do lado. E fiquei do lado da minha mãe sendo treinada 1 ano e 7 meses. Para depois de 1 ano e 7 meses, e eu mesmo ali, né, me recuperando, ela da minha casa para a casa dela, ela ficava na parte de cima, e de lá, dia de quarta-feira, dia de sábado, ela sempre olhava para mim e ela dizia, tá de jejum, porque os dias da gente jejuar na minha casa, dia de quarta-feira, dia de sábado, era sagrado. E quando ela me via, né, por conta das medicações,
tomando café antes das 9. Será que você não pode mais? Você não pode mais jejuar? E de lá de cima ela ficava me treinando, né, para hoje eu ter essa responsabilidade de que uma igreja pentecostal, ela precisa estar debaixo da santificação. E a santificação, ela precisa ter momentos de oração, ela precisa ter momentos do jejum, ela precisa ter o momento do devocional, da entrega, Nossa. né, desse contato com o Espírito Santo. Então, eu fui treinada por ela durante 1 ano e 7 meses. Treinamento intensivo. Você imagina. Aí lá na parte de cima você vai. Jejuou. Oh, meu Deus do Eu não céu. podia se desligar, que ela já estava ali na Então era bem sentinela. a sentinela mesmo. Sentinela. Meu Deus, você falando de Davi, eu fiquei imaginando. Então, lá atrás, Deus já estava te preparando para o que você está vivendo hoje. Sim. Eu também, Porque Deus é temporal, né? depois que minha mãe partiu, porque ela pedia muito para ir, minha mãe, ela tinha uma saudade imensa do céu. Eu ouvia minha mãe falar do céu quando eu era criança, eu ficava assim, meu Deus, minha mãe nunca foi lá. Como que ela fala assim com tanta propriedade do céu, né? E depois que ela partiu, eu sempre, às vezes na minha mente, refletindo o que seria, né, de mim se eu tivesse fugido. O que seria dessa preparação? Porque tudo tem uma preparação. Tudo tem um preparo. O que seria de mim se eu tivesse recuado, se não fosse essa permissão de Deus? Porque até as coisas ruins, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, às vezes, a gente para com muita alegria para falar das coisas boas, para falar das coisas que você conquistou, para falar do status que você está, da onde, né, você conseguiu cavalgar. Mas se lembre da sua queda, se lembre o dia que você caiu, o dia que você parou, o dia que você falhou, porque faz parte. Se você é muito perfeitinho, perfeitinha, você às vezes acaba querendo assumir o lugar de Deus. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, se você que está em casa, querido ou querida, se você em alguma área, algum momento você caiu, levanta, glorifica a Deus. Porque isso vai cooperar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, eu lembro disso e eu glorifico a Deus. Porque se não fosse essa paralisação do céu para com alguém tão imperfeito na terra como eu, ser humano, totalmente dependente de Deus, aonde é que eu estaria hoje? Eu sei que Deus poderia ter levantado outras pessoas para assumir a presidência do Ministério Rancho dos Profetas, mas o que seria hoje? Será que teria a mesma liga, a mesma identidade, a mesma intensidade? Que é até engraçado, alguém me falou assim, você cresceu, criança do lado da sua mãe, a sua juventude foi do lado da sua mãe, jovem foi do lado da sua mãe, né? Você já está, né, já chegando aí à casa dos 50, né? Porque 45 anos, e eu nunca soltei a mão da minha mãe. Eu tinha hora que dava aquela, meu Deus, meu pai hoje convertido, mas meu pai falava pra gente, vocês estão doida, vocês estão acabando com a vida de vocês, enfiados dentro da igreja. E às vezes eu parava e pensava, meu Deus, estou perdendo tempo, né? As crianças, né, jovens que às vezes ia para shopping, viajava, né? Então, a entrega e a renúncia, ela tem esses parâmetros, né, para você se... Sim, sim. E aí você fala assim, nossa, mas perdeu a infância. Porque a gente perde. Né? Lá, 80, 90 anos, a gente não tinha condições para ir em shopping. A gente não tinha condições para viajar. Né? Então, era ali o pouquinho, glória a Deus e graças ao Pai. Né? O nosso refúgio dentro da igreja. A nossa alegria na presença do Pai. Vocês viveram a melhor parte. Não Vivemos a melhor parte, que hoje a gente fala, né? Eu quero viver a vida. É bom viver a vida. Só que você precisa dar o seu dízimo do tempo para Deus. Porque quando você vive muitas coisas do mundo, você pode cair naquilo que Deus, né, inspirando alguém, disse. Quem é amigo do mundo se torne inimigo de Deus.
Porque as coisas te levam, as coisas te influenciam, né? Então tem que ter esse pesar. Hoje eu entendo, tenho uma filha de 14 anos, tenho o Moisés, que é adotivo, né, de 25 anos, um filho que eu amo muito do coração, mas eu sei que eu preciso pesar essas coisas, eu preciso também gerar isso, esses momentos com com as minhas filhas. Eu viajei com a minha filha agora no começo do ano para João Pessoa, né? Então, assim, sozinha, porque a gente sempre viajamos na muvuca, né? Minha família é muito grande. Então, sempre a gente viajamos muito juntos, né? Minha mãe não largava ninguém. Se a gente tinha que estar, estaria ali. Se não Todo tivesse mundo na junto. missão, estava ali todo mundo junto. Então, hoje eu entendo, mas eu entendo também que eu preciso preservar a minha vida com Deus. Eu preciso ter uma vida de consagração. Eu preciso ter uma vida, porque é o que você falou. Pastor, profeta, há uma diferença. E quando você foi chamado para ser pastor e levar também uma igreja profética, você se torna profeta, profetiza, né? É. Não tem como você fugir. Então, a minha oração hoje, até as pessoas até falam, né? E eu sou muito sincera no que eu sou. As pessoas sabem que eu sou muito eu, né? Eu não consigo disfarçar, não consigo fingir. Se eu gostei, eu gostei. Se eu não gostei, eu não gostei. Né? Se eu tiver que falar, eu vou falar. Sim. Né? Eu até falo, meu Deus, minha mãe era muito assim, né? Então, as minhas orações é assim, pai, aquilo que minha mãe tinha de bom eu quero. Mas aquilo que minha mãe tinha de ruim eu também não quero. Porque a gente é um pouco sanguínea, assim, né? Pra falar, né? Escusa. Aquela coisa meio agitada. Então, é aquela coisa. Eu sou muito, assim, muito centrada na palavra. E você falou da igreja pentecostal. Sim. Hoje, infelizmente, outrora as pessoas tinham orgulho de dizer que vem e é um crente pentecostal. Hoje, nós temos, às vezes a gente quer se colocar debaixo da mesa por ver tantas berrações. Minha mãe sempre dizia, diga, assim diz o Senhor. Ele disse, fale. Porque o assim diz o Senhor é muita responsabilidade. Deus não falou. Você pode levantar e restaurar uma família. Pode destruir. Ou você pode destruir uma família. E a Bíblia diz que naquele grande dia, a tua fala terá um peso. Então, hoje em dia, eu sempre digo para o povo da nossa igreja que o Rancho dos Profetas está de pé, é uma igreja pentecostal. Sim. Sempre será uma igreja pentecostal. Porque Deus nos confiou isso, mas com muito peso na palavra. Uma igreja apaixonada pela palavra. Porque faz toda a diferença. Faz a diferença. A palavra te traz centralidade, a palavra te traz, né, responsabilidade. Você precisa pesar muito, né, o mover. O Rancho dos Profetas é uma igreja de mover do Espírito Santo. Né? Nós sentimos a graça. Né? Nós saímos dos nossos lugares sendo envolvido pelo Espírito Santo para ir até as pessoas dizer, seja abençoado em nome de Jesus. E ontem é bem interessante que nós estávamos com 2 idosas na nossa igreja. E ontem o culto foi assim, um divisor de águas para algumas famílias. E uma palavra tão simples, né? A mente hoje, acabei de vir de um evento lá da LESP, Assembleia Legislativa, e hoje é falado sobre a saúde mental das pessoas. Inclusive o mês... O mês amarelo. O mês amarelo. Né? E hoje eu tenho a oportunidade aqui de estar falando sobre isso, que o quanto as pessoas idosas, principalmente, né, elas estão envelhecendo doentes. Né? A falta de amor das pessoas, dos filhos, dos familiares. Um dia você vai ficar idoso, né? Um dia eu vou ficar idosa. Mas tem pessoa que acha que não, né? E hoje as pessoas estão adoecendo, né? O nosso culto ontem, eu tenho um chefe que Deus está usando muito ele para me direcionar hoje onde eu trabalho. E ele havia liberado uma palavra para nós na terça e Deus me motivou para dividir e compartilhar com a igreja. E ali tinha 2 senhoras idosas, 69 anos e a outra de 83 anos. Nossa. Mas pessoas ali que estavam glorificando a Deus, mas por dentro estava doente. Meu Deus. Então você vê que... E às vezes você não consegue enxergar os olhos humanos. É porque tá dando glória. E às vezes a gente... Tá adorando. Tá de pé, como eu falei, né? E aquela questão também, às vezes a gente não para ouvir. Porque às vezes você não tem paciência de conversar, às vezes a pessoa começa a contar. Tá? E às vezes
Às vezes a cura daquela pessoa está só no ouvir. Um momento, você deu 5 minutos ali, ela falou uma palavra, você deu importância àquela palavra, ela se sentiu importante, valorizada. Mais ou menos assim, no contexto. Tô figurando, né? E é dessa forma. Sim, E às vezes está diante, como você falou, está diante dos nossos olhos, está glorificando, está tudo bem, está de pé, mas só Deus sabe como que está o interior. sim. Hoje a gente tem a nossa ONG, né, que já está há 24 anos. Outrora era a Associação Criança Feliz no Rancho. Com o falecimento da minha mãe, nós honramos o nome dela, Instituto Maria José do Rancho, hoje. E a gente tem um trabalho lá voltado para mulheres e idosos, idosas, que eu quero intensificar esse trabalho, Fala para nós sobre esse projeto, que tem que divulgar essas né? coisas boas Que é para todo atividades mundo de saber. Pilates, né? Nós temos um professor que é idoso também, que vem de Suzano, todas as terças e as quinta-feira. E o nosso trabalho também é criança, adolescente, é projeto musical, esse trabalho também com situação de rua. E nós temos o projeto que me dói muito, que é o projeto Mãos que Toquem, Almas que Saram, que hoje nós temos muita saudade da minha irmã, pastora Daniela, que há 4 meses e alguns dias também Deus tomou para si. Minha irmã pastoreou 12 anos o Nordeste. 12 anos ela viveu no Nordeste, cuidando de gente, cuidando de família, se entregando para o reino. E ela, há 2 anos, ela voltou para São Paulo doente para nós cuidarmos, né? Porque foi diagnosticada com câncer. E nós já tínhamos esse projeto há 5 anos atrás, né? Nós levantamos esse projeto bem lá atrás e o crente ele passa por situações que nunca imagina passar. Eu nunca imaginei ter alguém dentro da minha casa diagnosticada, porque eu carregava essas mulheres dentro do meu carro. Eu levava essas pessoas para fazer a químio, para fazer o tratamento. A Neide, que eu sou apaixonada por ela, ela só não faleceu dentro do carro, porque deu tempo de eu chegar com ela aqui no hospital, né? Acho que é São Gabriel, que é pertinho da Penha. E ao chegar lá, ela faleceu. Então, eu vi mulheres, nossa amada, que saía de. Outra amada também, que saía de Ferraz de Vasconcelos e não perdia uma consagração. Ela havia passado por 7 cirurgias para tirar o câncer da cabeça. E depois atingiu também os seios, foi para o pulmão e ela faleceu. Então, a marca é outro legado, outra história da minha irmã Daniela. Então, se junta num montão, né, de responsabilidade. E quando chegou o dia de Deus levar minha irmã, eu olhei e disse, Deus, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. E ali eu pensei que seria meu fim. E Deus me tirou daqui, com pouco tempo, e me levou para os Estados Unidos. E ali eu fui tratada. Eu cheguei nos Estados Unidos revoltada. Eu não queria saber de legado, eu não queria saber de história, eu não queria saber de continuação. Eu me encontrei ali com os amigos da minha mãe, a Flávia, Humberto, e eu me joguei em prantos e dizia, eu não quero mais. E Deus me tirou do Brasil e me levou para fora para cuidar de mim, para tratar o meu emocional. Deus é lindo demais, Deus nos ama demais. Tudo tem um propósito, né? Chegando ali, eu me encontrei também com uma mulher que tinha perdido o seu marido, que também era crente, fiel a Deus, um homem honesto. E há 2 anos, Deus tinha levado o esposo dela também. E nós chegamos até a orar com ele. Minha mãe orou por ele, mas ele faleceu. E há 2 anos eu fui tomar um café com ela. Nesse dia, 3 dias, 4 dias depois que eu cheguei dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. E eu conversando com ela disse para mim, Deus ainda cura. E eu olhava para ela e dizia, Deus não cura. Deus ainda faz. E eu dentro de mim dizia, Deus não faz, porque Deus levou minha irmã. Mas no momento que ela caiu em contradição, ela disse, faz 2 anos que eu não tenho amizade com Deus. Eu estou revoltada, eu não aceito a morte do meu esposo. E ela envelheceu muito rápido, em 2 anos. Imagina o Ela se sofrimento. acabou com 2 anos. E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe a minha imagem. E o Espírito Santo de Deus disse para mim assim, qual é a sua decisão? Se entregar para o luto ou levantar e seguir? Que forte. Foi naquela mesa que eu me vi.
E aí eu falei, Deus, eu decido. Foi Eu decido. escolhido, não tem escolha. Eu decido. Quero decidir hoje. Foi naquela noite, foi naquele dia que eu me levantei e eu falei, eu não vou, com o passar do tempo, me acabar, porque tem muita gente que precisa de mim. E aí foi então que Deus ele começou me dando força, né? Não é fácil, porque ainda vai fazer 5 meses, Recente. né? Eu sinto saudade da minha mãe, sinto. Mas a minha irmã, ela era profeta igual a minha mãe. A minha irmã, ela tinha muitas virtudes que minha mãe tinha, sabe? Então eu me espelhava muito nela. Quando eu queria parar, ela falava para mim: pode parar, vamos pegar nas mãos e vamos andar, você não vai parar. E aí nós começávamos com a campanha às 5 horas da manhã e ela mesmo fazendo a quimioterapia, ela entrava na igreja, porque hoje os crentes não querem orar mais. Hoje os crentes não querem se... Ai, mas Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço, querido, mas tem uma virtude de frente para o altar. Quando você coloca a sua carne para queimar, quando você leva a sua carne para a lenha do altar, você vê Deus. Né? Então tem uma diferença no crente acomodado para o crente ativo. Entrega no altar. Tem uma diferença, não tem como, tem uma diferença. O tamanho da entrega, né? Aonde é que você quer alcançar? O tamanho da tua entrega vai revelar quem você é. Então ela dava aquela força toda. E aí, com a morte da minha irmã, eu pensei que nunca mais eu iria me levantar. Mas o meu Deus teve misericórdia e tá me dando força e me dando graça. Então se junta aqui, Ivan. Nossa. História, Ministério Rancho dos Profetas, Instituto Maria José do Rancho, né? Essa confiança que o povo tem em nós, por onde a gente passa, a gente realmente tem esse reconhecimento de um legado fiel, né? E também agora eu estou em São Paulo, mas também liderando o Nordeste, que é a nossa igreja de lá e as outras congregações. Então tem muita coisa, tem muito trabalho. Esses dias Eu preciso muito de Deus. Tem igreja nova em Suzano, né? Que eu vi. Inauguramos terça-feira. Terça-feira, né? É. Nossa, que... E já quero fazer um convite aí. Por favor. Quero fazer um convite para o povo, não somente da nossa capital de São Paulo, mas dos municípios e fora também da Grande São Paulo. Dia 18 de outubro, nós temos a nossa Vigília Rosa. E olha que tema abençoado, de volta para o jardim. E eu sei que Deus vai levantar muitas mulheres, né? Porque é o mês que a gente faz muito trabalho por conta do nosso instituto com as mulheres no mês de outubro. E eu tenho certeza que esta vigília do dia 18 de outubro está no calendário de Deus. E fica a dica aí, mulheres, não percam, anote na agenda. Anota na agenda. Quem estiver por perto, quem quiser vir de longe também pode vir. Faça sua caravana e bora lá da glória, porque vai ser uma madrugada de poder, de glória, de palavra. Vigília Rosa. Vigília do rancho você não consegue dormir, tá? Você pode chegar cansado do jeito que você chegar. É uma vigília avivada, é uma vigília de muita intercessão. Os nossos intercessores já começam, né, já no jejum e na oração, na busca para que as pessoas que saem, tanto de perto como de longe, porque é uma madrugada. E a Bíblia diz, por que que ele diz isso, hein? Que Deus ama aqueles que o buscam pela madrugada. Vigília é de Deus, crente. Tem muita gente que subia monte, que ia pra vigília. Hoje eu já não vou mais pra vigília, né? Tem muita gente que fala isso, né? Pra quê? Pra quê? Hoje até pra você chamar um pregador pra ministrar na vigília é difícil. Porque como tem os cultos no domingo de manhã, né? Sim. Então tem aquela escolha. Eu não vou pra vigília porque pra mim é mais cômodo ir num culto de manhã. Não tem problema, você vai pra vigília e vai pro culto de manhã. E depois você descansa. Vai ser uma benção. Quero deixar esse convite especial aí. Gente, essa vigília você não pode perder. Eu já tive algumas vigílias no rancho. É inesquecível. Você não perca, porque tem tudo. Presença de Deus, palavra, unção. Tem de tudo um pouco. É uma vigília completa. Você que gosta da vigília raiz, tem que fazer o Ibope, né? Quem gosta de vigília raiz mesmo, aquela vigília pentecostal mesmo, lá dos primórdios. Sim. Tem que ir. Você tem o período de oração. É muito bom. Vá para orar, vá para falar com o Senhor. Vá para ter esse elo com o Pai e vai ser uma bênção. Sou suspeito de dizer, porque realmente é bom. E o que é bom nós temos que divulgar. Compartilhar. Porque, na verdade, essa vigília é um projeto. Você falando aí, uns dizem que de madrugada a fila é menor, né? Pode ser que seja menor, mas eu acho que é um momento, como você falou, é como você pegar o nosso corpo, como diz a Bíblia, sacrifício vivo,
entregar no altar. Porque a nossa carne quer as coisas mais fáceis, qual que é mais cômodo? E no culto da manhã, uns preferem o culto da manhã, que agora tem o culto da manhã, ou o culto da noite. É. Mas E, tudo aquilo que exige o mais de nós, o sacrifício, que é o mais difícil. Então, às vezes, Deus quer realmente um sacrifício a mais. sim, É você se e colocar no altar, né? por onde a gente passa, é tão engraçado isso, que eu mesmo sou muito fraca, assim, falha em reconhecimento, né? Assim, tipo, eu vejo as pessoas, mas eu não sei de onde que as pessoas me conhecem. E às vezes eu fico até sem graça, né? Porque as pessoas vêm, Pastora Denise! E eu fico assim, meu Deus, quem é? Às vezes Né? eu dou uns perdidos assim também, porque eu conheço Eu, muita gente, às eu vezes fico a perdida. pessoa... Quem que é Mas essa quando eu pessoa? paro para conversar, alguém sempre diz assim: eu já fui na vigília do rancho. Ali na Mateu Bem, minha mãe ficou 18 anos. Mas antes de chegar na Mateu Bem, minha mãe reunia mulheres em 98 e elas iam de pé para o Monte de Guaianás, para os montes. Teve uma época que minha mãe conseguiu um caminhão e ela subiu em cima daquele caminhão, 200 mulheres com filhos, crianças ali, ia buscar. E depois minha mãe veio para as escolas da Zona Leste. Minha mãe fez muitas vigílias na escola, em pátios de escola, em áreas abertas, né? Então, muita gente foi levantada nas vigílias do Rancho dos Profetas. E hoje tem Nossa, pastores por todo canto, né? E sempre, olha, foi lá que Deus me levantou. Foi lá que Deus prometeu e cumpriu, né? Então, hoje, vigília é muito difícil se fazer, porque não é você dirigir um culto. Eu sempre digo isso. é diferente. É muita centralidade, não é para qualquer um, né? Porque tem que ter essa mudança. As pessoas vai mesmo para a madrugada para ver e buscar de Deus. Então, não é para qualquer um. Então, a gente faz mais debaixo de muita oração, debaixo de muito propósito, debaixo de muita busca. E hoje estamos. Assim, o ano passado ainda fiz mais vigília, mas esse ano só foi 2 e vai ser a última agora, desse ano de 2025, dia 18 de outubro, você não pode perder. Vigília. Vai ser lá no centro de Suzano. E eu até digo para as pessoas que às vezes vai de carro, vai, né, pega Uber, não tem necessidade de você pegar Uber. Se você mora perto de uma estação, você vai descer na estação de Suzano, do lado praticamente, 3 minutinhos você andou, você já está no ginásio. E se quiser ir de carro também tem estacionamento, o lugar é amplo e vai ser uma benção. Com certeza. Não perca, tá aí a dica, né? É, eu queria fazer uma pergunta aqui específica, com certeza você já viveu muitas experiências com Deus, mas conta para mim uma experiência sobrenatural que trouxe um impacto na sua vida, assim, algo sobrenatural de Jesus. Com certeza você já viveu alguma coisa assim bem, né, que marcou, é, algo que impactou a sua vida. É a minha experiência. Eu já vivi muita coisa linda, né? De ver mesmo Deus perto, né? Mas a minha maior experiência, com certeza, foi o dia do meu acidente, porque eu estava sem capacete. Eu desci uma ladeira, eu fui parar na linha de trem. E eu estava com a moça atrás, a moça não teve nada, nenhum arranhão. E não tenho dúvida que foi a mão de Deus. Até ontem eu estava vendo umas fotos no meu outro aparelho de celular. Esse meu olho aqui, ele ficou todo roxo, porque a pancada foi toda no ferro, né? Da linha de trem, uma linha que já não funciona mais, mas foi aquele ferro que fez com que a moto parasse, porque senão eu ia dar de frente ao muro, né, da usina Catende. E eu sei que a mão de Deus, ela se pôs ao chão e poupou o meu rosto, né? Porque era uma situação muito, era para ter sido uma situação muito feia, né? Na primeira, quando chegando em Recife, eu fiquei o dia inteiro no hospital e ali eu tive outras experiências com Deus e eu tive que pegar laudo para vir embora para São Paulo, porque nenhuma aviação queria me trazer. E quando eu entrei na sala de um médico, que ele viu todos os meus exames, que ele olhava para mim, olhava para os papéis, olhava para mim, ele só falou isso para mim: Denise, Deus envia anjos para livrar os seus. E esses anjos, eles não descem como super-homem. Eles vêm no silêncio. Eles livram e eles dão esse escape. Então, hoje eu estou aqui com os braços mesmo, né, tendo essa
que Habilidade ficou, né? reduzida, né? Ficou, hoje eu sou do quadro PCD, né? As marcas. Ficou as marcas, mas eu vi a mão de Deus. Foi a minha experiência no meu particular, porque ali não tinha mãe. Ali meus filhos não estavam. Ali eu gritava por socorro na hora que eu estava descendo a ladeira, né? Deus, Deus, quando eu percebi que o pé, eu tentei parar a moto com o pé, que eu vi que o osso quebrou, falei, agora é tu e eu e tu. E eu vi a mão de Deus. A moto, para você ter uma noção, saiu o guidão, né? Ela se dividiu em duas partes. Então foi uma queda assim, e aonde eu caí, eu não tinha noção de carros que estaria vindo, né? Então, assim, se tivesse vindo algum carro, porque não era contramão, ali para você descer você tem que ter muito cuidado, né? Que é mão que vem e mão que vai. Então, eu desci a ladeira e virei a curva, e aí a linha de trem foi onde freou a moto, e eu sei que a mão de Deus se colocou ali, e hoje o meu cérebro, a minha cabeça, tudo no lugar, meus dois braços. Então, alguém sempre vai ter uma marca. Alguém sempre vai ter, né, esse sinal de Deus. E essa é uma das minhas. Se você falar assim, algumas, eu vou falar algumas, mas se você falar para mim, uma das maiores marcas, é essa. Eu não posso, né, pular etapas, porque essa foi uma das minhas E maiores com conquistas. certeza ali, De eu viver a vida. não tenho dúvida, você contando, relatando aí, é o próprio Deus que te parou. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, né? Então, realmente a vontade de Deus era realmente que você. Deus, eu falo, quero ver. Tá bom, ela quer parar, quer mudar os planos, quer pendurar a chuteira, como diz, né? Aí foi o próprio Deus que te parou aí E nesse envolvendo fato. isso, Ivan, na mesma noite eu entrei na casa da profeta, lá em Catende, a Mônica. Quero deixar isso aqui, esse aviso, porque Deus sempre vai usar alguém para te alertar. Deus sempre vai usar uma voz. E eu, quando eu entrei, depois no final do dia, que eu fui visitá-la, que ela chegou para mim e ela disse, eu nunca mais vou me esquecer. Ela falou: "Você precisa pedir perdão para sua mãe, porque na minha casa ela era mãe, na igreja minha mãe era minha pastora. E eu havia dito a ela que eu não queria mais. Então, naquele dia, por duas vezes ela me falou: Deus quer que você vá até a sua mãe e peça perdão para ela. E eu, dando uma de, né, desentendida. E quando nós estávamos chegando no portão, Deus usou essa mulher, não diretamente para mim, mas para 5 pessoas que estavam. E ela dizia: eu estou vendo um hospital. E nós íamos se aproximando para entrar no veículo. E ela disse novamente: eu estou vendo um hospital. Depois de 25 minutos, 30 minutos, eu estava dentro do hospital toda quebrada. Então não tinha como você não amarrar isso na permissão de Deus. Foi o próprio Deus que me parou permitindo esse acidente. Então eu carrego isso, eu vou contar para os meus filhos, vou contar para os meus netos, vou cuidar, vou contar sempre que eu tiver oportunidade para as pessoas que estão ao meu redor. É escolhido, não brinque. Porque com o olho só, com a perna só, com o braço só, você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. É melhor obedecer, então, É melhor obedecer. do que É sacrificar. melhor obedecer. Nesse momento do falecimento da minha mãe, do falecimento da minha irmã, eu quis parar. Mas quando eu olho para as marcas que eu carrego, eu falo, não, é melhor eu continuar. Mas é até compreensível, porque você passou um luto, né? Então a pessoa fica muito sensível e tudo mais ali. Até o próprio Deus nos entende. Mas só que, mesmo assim, a gente pode ver que o Espírito de Deus te impulsionou para você não parar. Não parar. Porque Deus não nos chamou para parar. E não é tempo, De quem está recuar. nos ouvindo, não é tempo de parar. Estou sentindo uma presença aqui Não poderosa podemos de recuar, né? Jesus. Estou sentindo uma presença poderosa de Como ela Jesus dizia, a aqui. ordem é para marchar. A ordem é para Precisamos marchar. marchar. Não é tempo de parar. A ordem é para marchar. Não É isso daí. negocie, né? Não negocie. Não negocie com o diabo essa conversa. A conversa pode até existir, mas a atitude, ela precisa permanecer em Deus. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, né? Os próprios discípulos chegou naquele dia, mas
que nós vamos ganhar com esse negócio todo? Jesus falou, 100 vezes aqui é vida eterna, tá bom? Mas não quer dizer que a vida é um mar de rosas, que a vida é um morango, como diz os jovens, né? Porque o próprio Jesus, ele passou por tudo isso. No mundo tereis Aflições. aflições, mas eu venci. E Né? vós também. E o que nos garante a vitória é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a gente olhando para Jesus, merecia passar por um inocente, né? E mesmo assim pensou em desistir, mas lá no Getsemane ele falou assim, todavia seja feita a tua vontade. Ele falou, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita A a sua tua vontade, porque ele entendia que não era a vontade dele. E o Jesus homem, ele passou por tudo isso, mas ele venceu por nós. Né? E o maior sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário. Já pensou? E às vezes a gente, né? Às vezes uma dorzinha de dente a gente já está chorando, porque a gente é humano. Né? Mas fique tranquilo, já está tudo pago, Jesus já pagou. Mas lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Aí que está o negócio, você falou aí. Verdade, verdade. Às vezes a pessoa acha que nós estamos vivendo aí uma geração fast food, é aquela geração que chega no balcão e a pizza já tem que estar pronta. Né? Mas qual que é o bom? É aquela comida que você espera que é feita na hora. Verdade. Você pede, aí eles vão, espera um pouquinho que nós vamos preparar. Não, mas eu já... Não. Hoje as pessoas estão assim, um fast food. E acho que na igreja é desse jeito também. Que é tudo pronto. Não quer pagar o preço. Mas muitas das vezes nós temos que pagar o preço para receber algumas coisas de Deus e viver o propósito de Deus. Então tem que pagar o preço, não tem jeito. Verdade. Tem pessoa que, como diz o ditado, quando é muito fácil não dá valor. Não é assim? Mas a gente Banaliza, né? banaliza. Então o preço está aí, não tem que pagar. Não é fácil como a gente pensa que é. Você falou muito aí dos projetos e tudo. Com certeza, se foi um sobrenatural que você falou. Tem algum testemunho específico de cura? Ou que você recebeu de Deus? Ou que Deus, através de você, colocou a mão, alguma coisa assim, de cura? Ah, tem muitos, Não, né? com certeza. Porque Deus, tem coisa ele, que marca, né? Deus, ele é muito lindo, né? A gente, quando ele quer fazer, ele usa e às vezes a gente se sente tão imperfeitos, né? Esse barro que nós somos, né? A gente se vê sem mérito nenhum. E ele vem, ele coloca as mãos dele, ele faz. Nós recebemos muitas pessoas e até nas nossas páginas das redes sociais eu tenho cobrado isso dos meninos, as pessoas que realmente entram ali, né, e é curado. Essa senhorinha mesmo de 69 anos, passando por depressão, uma crise de ansiedade, e ela me acompanhou nesse último processo, nesse último propósito que eu fiz, às 5 horas da manhã, para minha surpresa, quando eu abri a porta, eu chegava na porta da igreja, ela já estava lá. Nossa, 69 anos, 5 horas da manhã. E a nossa igreja é numa comunidade, né? Então, em Paulista eu tenho como comunidade. Por mais que tenha avanço, mas é um local perigoso, né? A gente tem todo um cuidado. Todas as vezes que eu chegava ali, eu via Deus nela. Via Deus dizendo para mim, olha, você não está sozinha, né? E ela passou por um momento de libertação, né? Semana passada, ela, lá no nosso instituto, juntamente com a nossa equipe, o demônio falou na boca dela que iria matá-la. Eu vou matá-la. Né? E depois da libertação, você vê uma mulher de 69 anos sair de casa. Ela chamava o Uber. Eu sempre dizia, como que a senhora chega aqui? Eu venho de Uber. E parar na porta para orar. Isso para mim é uma cura na alma, cura na mente, cura... Né? E ela tá nesse processo. Né? Então, para mim, olha, pastor Ivan, Sim. eu hoje, eu tenho essa honra de Deus de falar para jovens, de cuidar de jovens, como eu cuidei a vida inteira, de dirigir uma igreja que também tem jovens, mas hoje eu ser, por permissão de Deus, um instrumento
para levar cura para as pessoas idosas, para as pessoas que têm uma história, que têm uma bagagem, que têm uma vida e uma família sofrida, não tem preço. Eu acredito. Não tem preço, sabe? Porque você olha e você diz assim, meu Deus, eu não cheguei a viver o que ela viveu. Eu não tenho nem um terço da história que ela tem. Mas se pela graça Deus está me dando oportunidade de cuidar dessas mulheres, glória a Deus. Para mim é o meu maior troféu da minha história. É poder saber que nós temos a oportunidade de cuidar de pessoas doentes, de pessoas enfermas, de pessoas que a sociedade não quer dar mais nada. Porque hoje, né, é essa coisa. Hoje, a minha irmã, acredito que foi pro velório, porque eu saí de casa muito cedo. Hoje eu tive alguns compromissos. Mas hoje também foi o enterro de uma das mulheres do nosso projeto, que é a Luciana. Mesmo. Luciana foi muito amiga da minha irmã Daniela. Luciana já vem nessa luta contra o câncer há 4 anos. E nós estávamos sempre ali, né? Nós temos uma amiga, Maria, enfermeira, que sempre também estava ali. E sempre a gente lá, né? Saber se estava faltando alguma coisa. Então, nós damos aí auxílio para essa mulher. E o que mais me doeu, e como me dói, sabe? Se tem uma fragilidade aqui, que eu não tenho vergonha de demonstrar, é ver as pessoas sendo feridas por conta de palavras. E acabei de vir de um evento que a deputada Edna Macedo, ela foi bem na colocação, em dizer que a palavra, ela cura, a palavra também, ela mata. E, infelizmente, 4 anos, né? Quem está nesse processo da quimioterapia, realmente a gente pode falar, a família pode falar. A pessoa passa por processo e dá trabalho. Né? A gente precisa cuidar, a gente precisa se dedicar. E a gente precisa fazer isso com amor. Porque não é a colocação da palavra, dá trabalho. Mas o que é que você está fazendo? É uma grande oportunidade de você cuidar de quem você ama. Que Deus chamou a gente para cuidar de vidas, né? E aí eu conversando com a minha irmã e falando, né? Porque quarta-feira passada a gente estava com ela, retrasada. A gente estava, até a pastora Renilda nos acompanhou, né? Uma visita na casa da Lu. E eu não ia, porque eu já sabia que ela estava bem fraquinha. Né? Então eu preferi, eu falei, pastora Renilda, vai lá com a minha irmã, pastora André, eu não vou, porque eu não tenho mais emocional, estou sendo curada ainda. Mas dentro da igreja, enquanto elas foram, o Espírito Santo de Deus falou para mim, vá. E eu remoí, fui. Quando eu cheguei ali, que ela me viu, ela deu um sorriso e ela disse, que benção que você veio. Pensei que você ia me abandonar. Olha E ali só. eu consegui dar um abraço nela, a gente conversou um pouco, a gente orou junto. E nessa segunda-feira, ela passou muito mal e teve que ir para o hospital. Mas a minha irmã falou para mim, Denise, ela se entregou. Quando ela ouviu a própria filha dizer para ela, por que você não morre? Uma palavra. Sabe? Eu vi ela quarta-feira passada cheia de vida. Uma mulher que já estava guardando o vestido do culto de ação e graça. Uma mulher que queria viver. E uma palavra de alguém que carrega o sangue. Por que você não morre? Foi a mesma coisa dessa filha pegar uma arma e apontar na cabeça da mãe. Meu Deus. Porque ela se entregou para a morte. Então é isso, sabe, Ivan? Eu peço para Deus todos os dias que eu venha ser esse suporte. Eu não quero ter igrejas. Eu não quero abrir igrejas. Eu não quero ter multidões. Eu quero cuidar das pessoas frágeis. E eu estou passando por essa cura. Eu estou passando pela dor da saudade. Mas eu quero sempre ter esse sentimento. Eu não quero perder o amor pela vida das pessoas. Hoje as pessoas pensam muito no dinheiro. O que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Sabe? E que Deus venha me manter nisso. Que aonde os meus pés chegarem através do Espírito Santo de Deus, que eu não venha perder essa essência. Porque eu vi a minha mãe. Eu vi a minha mãe cuidar de pessoas que às vezes estava suja. Ela abraçar. Ela levar para dentro da nossa casa, ela dá toalha. Ela dá sabonete, ela leva para dentro da nossa casa. E hoje a gente vê as pessoas muito egoístas. Sabe? Então é uma das marcas que eu quero continuar carregando. Da minha mãe, que foi uma guerreira, da minha irmã, que foi uma guerreira,
que eu venha continuar sendo essa guerreira, porque um dia a minha hora também vai chegar. Ontem eu tive o privilégio de ouvir uma ministração acerca do Bom Samaritano. E a gente vê que, na verdade, esse projeto é um projeto de Deus, porque a igreja, Deus, a igreja é como se fosse um hospital. É como se fosse um hospital. Né? Você vê aquele homem jogado no meio do caminho, como diz a passagem bíblica, passou o sacerdote, passou o levita, todo mundo passou de largo. E muitas das vezes essas pessoas, elas estão numa situação vulnerável e todo mundo está passando de largo, ninguém está dando importância àquilo. Aí Jesus passa, que ele é o bom samaritano, ele pega aquele homem, coloca no seu animal, e leva até uma hospedagem, e ali você pode ver que aquela hospedagem o quê? Simboliza a igreja de Deus. E então, a igreja tem esse papel fundamental também, não só de levar a palavra Mas do de cuidado. Deus, mas do cuidado de levar uma palavra de esperança e tudo isso. Então, você pode ter certeza que no memorial de Deus está tudo registrado. Né? E você que está nos ouvindo, receba essa palavra de esperança. Amém. Essa palavra de esperança. Não desista jamais da sua vida. Porque Deus pode fazer nova todas as coisas. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu costumo falar até de uma forma. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que Jesus deu uma semana de vida e no mesmo dia eu orei por uma segunda pessoa, naquele mesmo dia Deus levou ele para a eternidade. Foi uma salvação instantânea. Ele terminou de confessar Jesus, começou a passar mal. E o outro, Deus deu uma semana de vida porque ele tinha que ter uma reconciliação na família. E muitas das vezes é o ministério cuidar de pessoas. Deus nos chamou para cuidar de vidas. E isso é muito nobre, isso é muito lindo, é muito nobre. Por quê? Ali você tem a oportunidade, às vezes, como você contou o relato dela, às vezes Deus queria curar apenas a alma dela, não era o corpo físico. Sim. E eu acredito em milagre. Eu tive a oportunidade de orar e Jesus curar instantaneamente. Eu acredito em milagre. Mas tem hora que Deus ele não quer curar o corpo, mas ele quer curar a alma, porque é uma vida preciosa diante de Deus. E a gente às vezes não entende, é difícil. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pelo ministério profético Rancho dos Profetas, por todo esse cuidado por essas mulheres. Isso é uma capelania que vocês estão fazendo. Sim. E eu quero até fazer um pedido aí, se eu puder. Pode, por favor. Nós temos, né, nós intitulamos a ONG na Travessa Joia do Cabo e nós estamos na Dom João Nery. E lá na Dom João Nery nós estamos numa luta muito grande, né, porque nós temos o aluguel, que é onde está acontecendo o Pilates. Nós estamos lutando muito para permanecer ali, porque é ali o projeto de cuidar dessas mulheres, de cuidar dessas pessoas, de dar continuação, né, a todo esse cuidado. E lá não é somente pessoas cristãs, mas pessoas, né, católicas, e entra toda a sociedade. Toda a sociedade. A igreja tem que estar em todos então eu quero os fazer um pedido, né, para que você nos ajude, se você puder. Qual que é o recurso que nós usamos ali para poder manter esse trabalho? O nosso bazar beneficente. Olha, que lindo. Então, se você puder, se você tiver... Ontem eu falei na igreja também, sempre você tem, né, um sapato, uma roupa, principalmente roupa masculina, né, que as pessoas procuram muito, porque as pessoas já entram e já vê que realmente ali é um lugar de cuidar de pessoas. Então, se você tiver, nos ajude. Você vai passar o endereço, nós pedimos para as pessoas, para a nossa equipe retirar, mas nos ajude, porque esse trabalho não pode morrer. Né? A roupa dos seus filhos, roupa sua, roupa da sua família. Vai lá, agregue. Entra lá na nossa página também, que é o Instituto Maria José do Rancho. Você vai ver o nosso trabalho lá e vamos seguir. Igreja que não faz o social não é igreja. Instituto Instituto Maria José do Rancho. Instituto Maria José do Rancho. É um projeto de Deus
que atende não só a igreja de Deus, mas toda a sociedade, porque Sim, a igreja está inserida no seio da sociedade sim. e é para todos. É para Inclusive, lá todos. está sendo edificado também um trabalho através do pastor Natanael, para cuidar da mente humana, né? A mente do pai, Nossa, a que mente da mãe. Ele já começou há 15 dias, sábado agora tem, né? Ele trabalha ao lado da terapia, junto à palavra, tudo no nosso instituto. Então, nós acreditamos que esse instituto vai crescer. Já tem 24 anos, vai fazer 25 anos e vamos avançando para a glória de Deus. glória a Deus. Nós estamos quase caminhando para o fim. Já estou quase sentindo assim, saudade. Falei, meu Deus do céu, a hora não passa, ela voa, né? É. Misericórdia. Mas tem alguma palavra para compartilhar conosco? Uma palavra específica que Deus colocou no seu coração, que depois nós vamos ter um momento de oração. Não posso perder a Amém, oportunidade amém. de uma oração aqui poderosa. Jeremias 29, né? Você vai ver na descrição de Jeremias, ele vai descrevendo, né, uma situação de desolação, de opressão, né? Muita dificuldade, o povo ali cativo, mas a palavra é cresça. Cresça no vale. Tem como crescer no vale? Tem. Tem como sobressair? Tem. Porque a Bíblia diz que ele é o Deus do monte, mas ele também é o Deus do vale. E quando você vai vendo as descrições, você vai vendo o pensamento de Deus. O pensamento que eu tenho ao vosso respeito é um pensamento de paz. Então eu entendo que no meio do luto, estou falando de mim, dividindo com você, no meio do luto, no meio da perca, da saudade, o pensamento que ele tem ao meu respeito é um pensamento de paz. Né? Então a palavra para você hoje aqui é: seja o que Deus quer que você seja. Por quê? O pensamento dele ao teu respeito é pensamento de paz. Né? Jó disse isso. Bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Numa quarta-feira, eu ouvi o pastor Fernando, ele liberou uma palavra e nunca mais eu me esqueci. Você faz parte de um pensamento de Deus. Tu já viu alguma coisa passar pela mente de Deus e dar errado? Não tem como dar errado. Vai dar certo. Você já é um canal, você já é um projeto válido. Não tem como dar errado. Só quem pode desistir e recuar e voltar atrás, aí sim, ele não tem prazer na tua alma, ele não vai ter prazer em ti, é você mesmo. Nem as vozes ao contrário. Coloque isso na sua mente, que essa palavra venha descer para o teu coração. Você faz parte de um pensamento de Deus. Não vai dar errado, porque a mão do Todo-Poderoso vai te levar a viver aquilo que ele já designou para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela grande oportunidade. É um tumulto assim de situação, né? Pastor Ivan sempre falando, bora lá, vamos lá, e a agenda assim meio bagunçada. Mas hoje, mesmo com o dia bem cheio, eu consegui estar aqui e eu espero que a minha história, né? Eu espero que você tenha a Casa Rancho dos Profetas como casa refúgio. Porque ali é um campo de batalha. Ali as pessoas entram, ali as pessoas são forjadas, as pessoas recebem a armadura de Deus, porque a nossa igreja, ela tem essa conduta de antes, né, do culto da 4h da bênção ser realizado. Às 8h tem um grupo de mulheres de oração, às 2h30 outro grupo de mulheres em oração, e aí tem mulheres que faz o jejum com o pastor André, a pastora Renilda e todas elas, e só vão entregar depois do culto. Então não tem como, Deus dá a senha, Deus dá a chave, Deus abre o céu, e a presença desce. E o nosso desejo é manter a essência. É como Davi disse, né? Retira de mim o que tu queres, só não retires de mim a tua presença. Sem a presença não dá. Não dá. Não retire de mim a tua presença. Ele não estava preocupado com o reino, né? Há uma diferença, né? Essa colocação ela é bem Sim, boa sim. de se fazer. Saul, ele fracassou porque ele preferiu o reino, né? Ele preferiu o reinado que ele tinha. E Davi Ele preferiu estar em status. Mas Davi não. Davi dizia, eu abro mão de tudo isso. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença.
Ele falou, liguei-me com o ministério. Então, o púlpito, o Sim, ministério, sim. o chamado, os atributos que você tem, nada disso pode estar à frente da presença. A presença de Deus em primeiro lugar. E oxalá que Deus esteja falando com algumas lideranças. Abra mão de pessoas. Abra mão de coisas. Abra mão até de momentos, porque tem lugar que não é para você estar. Só não abra mão da presença de Deus. A essência de Deus vai te levar a chegar ao céu. O maior destino do crente é o céu. E é para lá que nós estamos indo. Logo ali. Logo ali. Eu era criança, já ouvia as mulheres de coque, cabelos brancos, Jesus está voltando. Nossa E hoje eu esperança venho só dizer Deus. de novo, Jesus está voltando. Voltando. Tem um louvor que diz, pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que Cristo está breve. Está vindo aí. Meu Deus. É a presença. E Davi, ele, você pode ver, melhor está na tua presença do que outras partes mil. Está nos seus átrios, Sim. que está em outras partes mil. Então, realmente, nossa, fez até lembrar, você falou lá atrás, eu queria perguntar sobre o dízimo do tempo, né? Eu fiquei bastante impactado com isso daí. Que, na verdade, às vezes a gente foca tudo e às vezes esquece de reservar um tempo. E Davi, com todo o seu glamour, com toda a glória do seu reinado, mas ele preferia sempre estar na presença de Deus. Sim. E quando a gente se dedica, né, eu gosto de usar o exemplo de Marta e Maria, não que Marta teve menos importância, não. Mas só que a própria palavra de Deus diz que Maria escolheu a melhor parte, né? E não que no contexto ali, foi um contexto que ocorreu. Marta estava querendo agradar de Jesus de outra forma, mas Maria, ela entendeu o quê? Adoração. Preciso largar tudo e correr aos pés. Correr aos pés. Então, fala o Tem quê? oportunidade que não Da dá para abrir adoração. mão, né? Então, acho que nós não podemos perder a oportunidade de estar nos pés de Jesus, de estar na presença dele e de fazer a vontade dele e o ID. Sim. Porque o ID é para nós. Eu tenho certeza que o Rancho do Profeta tem sido também uma igreja missionária. Então, esse ID é para nós. Você que está nos ouvindo, não fuja do propósito de Deus, acredite. Siga adiante. Então, realmente, o horário já está indo embora. Ai, Jesus. Muito bom falar das coisas do Pai, né? Mas dá tempo ainda de fazer as considerações finais e uma oração, Amém. né? Uma oração aí. E Deus te abençoe. Amém. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado mesmo de coração. Esse projeto Palavra Cast é um projeto de Deus. O foco é abranger vidas. Amém. Vidas mesmo possam ser alcançadas, edificadas. Então, obrigado por fazer parte de tudo Amém. isso. De Amém. coração mesmo. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe, que esse projeto, né, venha levantar pessoas, que essa é a intenção, né? De que as pessoas que estão em casa sejam ativados, como você bem colocou aqui, tenha esse elo com o Espírito Santo. Mais uma vez eu quero dizer, abra mão de tudo, não abra mão do Espírito Santo, porque ele é o único amigo consolador. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar só. Porque ele sabia das aflições que nós iríamos enfrentar. Então, ele é o teu amigo, ele não te abandona. Na perca da minha mãe, ele foi pontual. Na perca da minha irmã, ele foi pontual. Ele tem me mimado, ele tem cuidado de mim e ele vai cuidar de ti. Amém? Que Deus abençoe. Faça oração aí, abençoando todos os ouvintes, aquilo que Deus te direcionar. Amém. Glória a Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Obrigado por esta oportunidade. É sempre bom falar das Tuas maravilhas, é sempre bom falar dos Seus feitos. É muito bom, Pai, lembrar daquilo que fomos e daquilo que chegamos a ser
tudo pela graça. Porque se não for a graça, Pai, é como o salmista disse, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, o inimigo já teria nos devorado vivo, mas a tua boas mãos está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, ó Pai. Abençoa, Senhor, neste Sim, momento, Jesus. aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir, aqueles que vão receber esta palavra. A tua palavra é poder e o teu poder é a palavra. Que cada um venha a ser tocado, transformado, modificado de dentro para fora. Que o Senhor venha edificar vidas, ó Senhor. Levanta cada dia, Pai, a cada dia, Senhor, que nós rompemos as barreiras, que nós avançamos dentro daquilo que tu tem para nós. A cada dia tu venha nos posicionar como parte do teu exército, que nós não venhamos recuar, Pai, mas nesta hora eu quero te pedir, nos dê coragem, porque para ser servo tem que ter coragem, para fazer a diferença tem que ter coragem, e a coragem está entrelaçada com a autoridade do céu. Não adianta também só ter coragem e não ter a essência, não adianta ter coragem e não ter a presença, porque vai sair bagunça, vai sair tudo errado, mas com a presença, a autoridade, o poder, a virtude, a graça e o comando, Pai, liberado do trono, nós iremos avançar. Vidas serão restabelecidas para a tua glória. Venha posicionar pessoas através desse projeto. Deus abençoa o pastor Ivan, abençoa toda essa equipe, que eles venham ter a visão como águia, que eles venham enxergar muito mais além da sua limitação e que o teu nome venha a ser glorificado. Nos permita estar, nos permita habitar debaixo das tuas mãos potente, à sombra do Altíssimo, porque precisamos de ti, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo, que Deus nos abençoe. Estamos ficando por aqui. Mais um PalavraCast. Nos siga, compartilhe, deixe seu like. Deus vos abençoe no nome poderoso de Jesus. E me siga lá. Denise do Rancho. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.